O Itaú mandou avisar que os dividendos serão ainda mais extraordinários do que muitos pensavam, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que costuma azedar os resultados de bancos, os dividendos também, por que não? A depender da situação. Então, será que às vezes até o atual governo ali poderia azedar um pouquinho esses dividendos extraordinários do Itaú? Vamos ver o que isso tem a ver, o que tem a ver uma coisa com a outra, vamos dar uma olhada também nos resultados. Quem é de casa já deixou o like, que eu sei Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Então, o Itaú é o seguinte, deve pagar dividendos extraordinários maiores do que no ano passado, foi o que disse o CEO do banco, o Milton Malo e Filho, em conferências com analistas hoje, terça-feira, dia 5 de novembro. No terceiro trimestre, o banco impressionou o mercado com um lucro de 10,7 bilhões de reais. Esse foi o resultado recorrente gerencial do Itaú. Itaú registrando o maior lucro trimestral da história dos bancos de capital aberto do Brasil. As ações do Itaú já estavam subindo aqui mais de 3,4% no momento que eu estou gravando esse vídeo, liderando inclusive as altas no Ibovespa. Itaú realmente explodindo. Outra coisa que o CEO do Itaú disse foi que o dividendo, como eu falei, o dividendo extraordinário desse ano vai ser maior do que o do ano passado, desde que eles mantenham o mesmo índice de capital que utilizaram em 2022, que foi de 0,9. E tem mais, tá? A expectativa é de que eles possam até aumentar, distribuir mais dividendos extraordinários. O valor pode ser ainda maior. E só para refrescar a sua memória aqui, no ano passado o banco pagou 11 bilhões de reais em dividendos extraordinários, tá? Agora, com menos incertezas talvez no mercado, especialmente em relação a risco operacional Basileia, a base de capital do Itaú está ainda mais sólida, então isso permite que o banco tenha essa possibilidade. O banco já está se preparando para definir esses dividendos logo no início do ano, vai definir com mais clareza, né, dependendo ali do cenário das projeções. O Itaú está seguindo essa política de manter o banco bem capitalizado. Isso traz proteções contra incertezas, volatilidades, né, garante uma boa capacidade de crescimento e alocação de capital, que o Itaú sempre foi bom nisso. Eles conseguem gerenciar isso muito bem ao longo dos ciclos econômicos, como fizeram nesse último ciclo. E um ponto importante é que o Itaú ele não tem tanto interesse em reter capital além do necessário nesse momento, o que significa que sim, eles estão prontos para recompensar os sócios, para repassar isso aí desde que a base de capital esteja confortável, como está agora. Então, com relação ao apetite a crédito, o CEO do banco ele deixou claro também que o Itaú não vai mudar a postura do banco, mesmo no cenário mais desafiador que a gente tem hoje, macroeconomicamente falando. No Brasil, a gente está esperando um novo ciclo de alta, a taxa de juros que vem para tentar segurar a inflação dentro da meta. Só que o Itaú continua, atento, preparado para expandir a sua carteira de crédito e para agir rapidamente ali as mudanças de mercado, antecipar movimentos, tomar decisões focadas em resultados de longo prazo, mantendo ali a sua gestão, que é sempre eficiente, muito sólida. A carteira de crédito do banco chegou a quase 1,3 trilhão, 1,278 bilhão, uma alta de 10% no trimestre. Só a carteira de pessoa física já subiu mais de 5% nos últimos 12 meses, com destaque para crescimento de 9,5% em veículos, 8,5% crédito pessoal, 5,4% no crédito imobiliário. O banco continua ali com um guidance muito bom, revisado para o final desse ano, para 2024. Então, o crescimento da carteira de crédito aumentou ali, eles revisaram o guidance para cima e o resto foi mantido. Margem financeira com o mercado, custo do crédito, receita de prestação de serviços, resultados de seguros, tudo mantido. Então o cenário é desafiador, mas o Itaú ele tem conseguido navegar bem nesses mares mais turbulentos que a gente teve recentemente, mantendo resultados consistentes. E aí, sobre as eleições lá nos Estados Unidos, o CEO do Itaú ele disse que o cenário é muito incerto,
porque você tem pesquisa apontando vitória para um lado, pesquisa apontando vitória para o outro, você tem mais ou menos um empate ali. Diz que as propostas de Trump, às vezes consideradas mais protecionistas, isso pode gerar desvalorização do real, pressionar a inflação, sim. E aí um dólar mais forte significa nossa moeda mais desvalorizada em relação ao dólar. É claro que isso pressiona a inflação, naturalmente influencia o ciclo de juros. A inflação é um fator que impacta especialmente as classes menos favorecidas. Então a gente tem que estar atento para ver como é que o mercado vai reagir, né, a esse cenário que ainda é indefinido. E aqui, meus queridos, a gente precisa discutir. Porque como é que o câmbio, às vezes o cara fala, pô, o dólar pode impactar o resultado de uma empresa. Como é que o câmbio pode impactar no valor das empresas? Eu até fiz um post sobre isso na comunidade, hoje na nossa comunidade, Um Rico a Mais no Mundo, RM, a comunidade para quem quer ser um rico a mais no mundo. Então eu fiz um post falando exatamente sobre isso, esse impacto do câmbio no resultado das empresas. A gente tem aqui, né, conteúdo pra caramba que a gente está divulgando na comunidade, temos relatórios, vídeos com análise, estamos compartilhando áudios também e tem o nosso relatório mensal com a nossa curadoria de ações, fundos imobiliários, mini curso de valuation, análise de múltiplos, análise fundamentalista também. Tá bem bacana a comunidade, clica aqui no link que está fixado nos comentários, primeiro link na descrição para você conhecer também. Mas vamos lá, o que tem a ver essa questão do dólar? O câmbio, ele não impacta todas as empresas da mesma forma. Então, quando a gente fala de uma empresa que tem receitas, tem despesas também em diferentes moedas, aí sim o impacto ele pode ser até grande, dependendo. No caso do Itaú, empresa sólida, grande parte das operações no Brasil, a oscilação do câmbio em si não causa tanto problema direto e imediato, tanto impacto direto e imediato. Só que quando a gente pensa em empresas que operam no mercado internacional, que tem boa parte das suas receitas em dólar, ou que tem muita despesa em dólar e receita nacional, receita doméstica, aí a história muda. Você tem que olhar com cuidado para a proporção de receitas e custos que estão na moeda que você está analisando, né, como é o dólar, por exemplo, em relação à moeda nacional. O mesmo vale para os ativos e passivos do balanço dessa empresa. Se a empresa tem muita dívida em dólar, né, e muito investimento em moeda nacional, isso também pode impactar, dependendo ali da desvalorização cambial que a gente tem. O Itaú não, o Itaú se protege muito bem disso, porque é uma empresa bem rentável, tem um market share bem elevado, tá? Então o impacto direto da desvalorização ou valorização cambial, ele é minimizado. Só que aí a gente tem um impacto indireto que vem através de inflação, como ele mesmo mencionou. A inflação pode sim ser um peso, pode não, é um peso nas costas da maioria das empresas, então muita dívida ali, empresas que têm muito endividamento nesses momentos sentem um impacto, tá? Porque com a inflação o custo do dinheiro sobe, os juros sobem, isso impacta o caixa das empresas, seja para pagar dívida ou para fazer novos investimentos também. Só que, por outro lado, empresas que são muito rentáveis, como eu falei, ou que têm, às vezes, receitas indexadas à inflação, como é o caso das empresas de utilidade pública, né? Taesa se beneficiou muito do repasse do IGPM que a gente teve ali logo depois do começo da pandemia, então elas repassam esse aumento de custo para o consumidor final. E elas continuam, né, performando bem, principalmente se elas não estiverem muito alavancadas nesses momentos. Só que aí, voltando a falar de banco aqui, especificamente no caso do Itaú, o impacto da inflação em bancos em geral, isso pode gerar um aumento imediato no retorno sobre o patrimônio líquido, no caso o ROI, e você olha aqui o resultado do Itaú, né, tá bem destacado isso. A gente teve uma rentabilidade muito alta, um ROI recorrente gerencial na casa dos 22, 23%. Resultado lindo do Itaú. A inflação ajuda, uma pressão inflacionária às vezes ali, sem muita inadimplência, ajuda a aumentar o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, ajuda principalmente que a gente tem ali uma demora para esse reajuste do patrimônio líquido, inclusive. Então, com a inflação mais alta, as taxas de juros aumentam, você está vendo, e aí os bancos eles acabam ganhando mais com empréstimos, o crescimento de lucro nominal é um fato nesses momentos para os bancos que estão saudáveis. Então, basta olhar aqui o crescimento de lucro líquido do Itaú que você vai ver, papai. Então, a gente tem aqui um baita de um crescimento nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses de 2023.
Só que isso pode aumentar o risco de inadimplência e afetar o índice de Basileia, já que a alavancagem ela sobe naturalmente por consequência disso, né, de você ter mais inflação. Nominalmente, né, os empréstimos e depósitos tendem a crescer em relação ao equity do banco, ao patrimônio. Isso gera impacto no índice de Basileia. A elevação nominal de depósitos a prazo e à vista também, isso pode fazer o banco chamar mais compulsório. Isso faz com que os bancos, às vezes, dependendo da situação, tenham que tirar o pé do acelerador. Então, provoca uma piora na rentabilidade real futura ali no médio prazo, apesar de inicialmente você ver um ROI maior. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, tá? Mas o que isso fala para o investidor? Isso quer dizer que inflação não é bom nem mesmo para banco e que o governo ele precisa cuidar do fiscal, não tem como descuidar, precisa endereçar o fiscal, a política monetária também. Então, em momentos de queda estrutural da inflação, com o juro longo caindo, é nesse momento que a bolsa vai andar bem e vai surfar quem comprou, vai ver suas ações subindo. Nesses momentos que as ações de forma geral se beneficiam, fundos imobiliários, quando o juro longo ele cai, né? Ele não fica empinado. Agora, se o governo começa a querer fazer o que não deve, gastar demais, aí o juro longo ele empina, mesmo se a Selic cair na marra, por exemplo, como já aconteceu. Então, num cenário pessimista de você aqui tendo inflação não sendo endereçada com política monetária restritiva que a gente tem nesse momento, a Selic subindo, não dá conta. E aí no ano que vem você vê o governo baixando a Selic na marra, com um novo comando ali do Banco Central para tentar ganhar mais popularidade. É o que o mercado fala? Não, vamos precificar isso lá na frente, porque isso já deu errado, vai dar errado de novo, sempre que fazem isso dá errado, então não tem como. Então o juro longo sobe, isso prejudica as empresas de forma geral. Um dólar mais alto, junto com isso aí o câmbio acaba impactando ainda mais. Então, sim, o câmbio impacta o resultado de empresas como o Itaú, mas o impacto direto depende muito da exposição. No caso aqui do Itaú, o CEO deixou bem claro que a gestão já está muito bem preparada para lidar com isso, tá? Mas antes de você simplesmente querer ficar de olho, né, e atualizado com tudo que é dado macroeconômico, é legal você tentar entender como que eles podem influenciar o desempenho das empresas que você investe no curto, médio e longo prazo. Na minha opinião, Itaú aqui está naquele grupo de ações que são muito mais seguras, independente de quanto dure uma possível crise ou recessão. Itaú é o banco mais seguro do Brasil, na minha opinião. Você olha aqui, como eu te mostrei, né? O banco ele tem hoje um PVP que não está tão esticado assim, uma rentabilidade muito interessante. Isso aqui é rentabilidade de banco de crescimento, de fintech que não está aguentando, né, entregar uma rentabilidade dessa. Se você pegar aqui o índice de Basileia, está tranquilo, mas olha só, dividend yield crescendo, os dividendos pagos aumentando, quase voltando aqui para o patamar de 2019, foi quando o banco distribuiu também uma bolada, tá? Mas você vê que o dividend yield ele pode ficar aqui, né, naquele patamar, parece que não está saindo do lugar, mas quando você olha os dividendos pagos, ó, eles estão subindo. O lucro líquido do banco sobe que nem um reloginho. Itaú, realmente, com exceção desse ano da pandemia, é um banco que tem crescimento constante de lucros, costuma entregar um crescimento de lucros constante. Comparando o desempenho aqui do Ibovespa nos últimos 5 anos, a lapada não é tão feia, a surra não é tão feia, mas você pega nos últimos 10 anos, o Itaú humilha o Ibovespa, humilha o CDI também. Então é um banco realmente muito interessante, um dos mais seguros do Brasil. Aqui no Investidor 10 é muito legal que dá para você ver que a carteira de crédito e esse serviço de crédito é realmente o que enriquece dono de banco aqui no Brasil. Prestação de serviço representa uma pequena fatia, seguro e previdência também pequenininha. E olha que interessante aqui, ó. Nesse período aqui, ó, a gente viu a cotação caindo e o lucro do banco se recuperando. E isso demonstrou que claramente aqui 2021, 2022 foi um bom momento para investir nessas ações. E agora está começando a acontecer algo parecido aqui também. Você já vê, por conta do cenário, o lucro subindo, disparando, a cotação tímida, não está acompanhando. Como eu disse, meus queridos, essas ações de bancos como Itaú estão naquele grupo que são muito seguras, independente da crise. Dá para você ganhar dinheiro com ações mais arriscadas, com maior potencial? Dá.
o que pode demorar mais. Também existe o risco de uma crise prejudicar a empresa de modo que ela nunca mais consiga ser o investimento que ela poderia. Então, às vezes, você tem ali uma empresa que tem muito potencial, e a gente tem várias hoje. Se essa dificuldade ali de crescimento, se esse cenário mais desafiador dura 2, 3 anos, ela suporta. Se dura 5, ela não aguenta. É muito mais arriscado. O Itaú aguenta tranquilo aí 5 anos de Dilma, não vai quebrar, pode ficar sossegado, mas que Deus abençoe que isso não aconteça. Itaúsa está na nossa curadoria, também na nossa comunidade, junto com outras ações, com seus respectivos preços tetos. Confere lá a comunidade para quem quer ser um rico a mais no mundo. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Clica no link e assina o plano Investidor Inteligente. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!